Bom, hoje é o seminário da ENDE, que vai falar sobre análise de dados de transcriptomas, focando em RNA-seq. Você está com a palavra, ENDE. Um bom seminário. Então, como o professor já disse, né, eu vou apresentar sobre essa análise de dados. Primeiramente, né, eu queria me apresentar para o professor Adriano, né, e para os dois alunos novos. Né, eu sou aluna de biotecnologia e estou no grupo, né, como aluna de C desde julho de 2019, né, então já vou fazer 2 anos daqui a pouco. Então, esse aqui é um pouco do conteúdo de hoje. Assim, eu vou trazer assim de maneira mais condensada e mais um resumo mais breve possível, porque é muito conteúdo, né? Já só o estudo de transcriptoma, ela já é muito densa. Mas eu vou, como vocês veem aqui, né? Eu destrinchei mais no tema de análise de dados, que é o foco principal. Então, a maioria dos dados, a maioria dos estudos que a gente vai falar hoje, né, vem desses 2 artigos. Eu recomendo, né, se vocês quiserem, eu posso passar, né, como a primeira Survey of Best Practice of RNA-seq Data Analysis, e o segundo é Genomic the State of the Art in Analysis Seq Analysis. São conteúdos muito bons e, se quiserem, eu posso estar colocando lá no grupo. Bom, a introdução, né, primeiramente, né, a gente precisa aprender, lembrar um pouco sobre o dogma central da biologia molecular. Né? Então, o que seria esse dogma? Né? Então, como a gente já sabe, né, o fluxo genético, né, da informação genética vem começa, né, do DNA, onde está concentrado toda a informação de um organismo, de um sistema vivo. Então, a gente já conhece, já que existe vários mecanismos, né, de reparação, duplicação, e entre elas, né, existe um mecanismo chamado de transcrição. A parte de transcrição, né, seria a parte de transcrição se refere a uma cópia de determinada porção do genoma, na qual a gente obtém o RNA, ou seja, o transcrito, aí dá o nome ao transcriptoma. E com ela, né, também conjunto de outros transcritos, como o RNA mensageiro, né, que nesse caso é o RNA mensageiro, o RNA ribosomal, transporte, nos vai dar um mecanismo, vai resultar um mecanismo de tradução, que é propriamente a proteína, né. Então, esse também se refere a outro ramo também de estudo, que é a proteoma ou proteômica. Bom, falando, né, desses 3 ramos principais, né, porque tem outros, tem a metaboloma, metagenômica, né, tem também a filogenia, mas eu quero concentrar nessa apresentação as três áreas principais, né, que é a genômica, que a gente já sabe, né, que existe redes não codificantes e codificantes. Existe também porções, né, que a gente chama de intros, exons, e também regiões regulatórias. Tem a parte do transcriptoma, que é nosso interesse, aí que existe a presença, né, de RNA mensageiros, de todas as versões de splicing, né, alternativos, que também eu vou falar um pouquinho na frente. Tem também a parte de proteômica, né, que já é propriamente dito já, né, as proteínas, né, que é a junção, né, de vários aminoácidos. Bom, em transcriptomas em si, a gente pode falar, né, que é o conjunto, né, dos transcritos, que a gente como eu já tinha falado, de todos os DNAs. Então, a gente pode ver, né, esses transcritos, né, eles estão presentes, né, em todo o mecanismo celular, né. Tanto a gente pode obter também a partir de amostras, né, órgão, tecido, celular. Então, focando os transcriptomas, né, a gente pode ter um reflexo direto da expressão dos genes. E eu vou dizer daqui a pouquinho do porquê. No entanto, para estudar o transcriptoma, né, por que a gente precisa estudar o transcriptoma, né? Primeiramente, né, ele é essencial
para interpretar os elementos funcionais do genoma. Ele nos ajuda a revelar constituintes moleculares de células nos diferentes estágios de desenvolvimento de condições fisiológicas e nos ajuda a compreender os elementos presentes no desenvolvimento de doenças, tá? Então, como a gente sabe, né, no DNA, né, ele é uma molécula muito importante, mas, no entanto, o genoma só carrega a informação, né? Então, quando a gente passa a olhar, né, para os transcritos, a gente consegue ver, por exemplo, qual parte da porção do genoma está sendo ativada ou está sendo transcrita. Então, a gente consegue focar melhor o que está acontecendo na célula em um determinado período. Então, a gente já sabe, né, que o microRNA é objeto de estudo de expressão gênica, né? Então, assim, esse estudo de transcriptoma está entre, né, o DNA, né, o estudo entre o DNA e a proteína, e aí o RNA, né, também estudando com o DNA de complemento. Isso faz com que a gente aplique várias tecnologias também para essa leitura do que está acontecendo naquela célula, né? Então, algumas delas, né, o microarray e o RNA-seq, tem outras também. Então, a gente pode ver o que está acontecendo, né, o que está se passando naquela célula, né, através o que ela está expressando. Então, alguns métodos existentes, né, o microarray, tem os tags, né, tem esses outros métodos, né, MPSS, o SAGE, o CAGE, o PMAGE e o RNA-seq, que é o nosso foco. Bom, o RNA-seq, né, um desses métodos, né, ele está incluso nas novas metodologias de nova geração de sequências, NGS. Então, para a gente aplicar esse método, né, esse sequenciamento de RNA, ele precisa mais ou menos passar por esses caminhos, tá? Assim, de maneira bem resumida, né? Primeiro, que é a extração do RNA, né? A construção de bibliotecas, depois a amplificação, o sequenciamento em si, a análise de dados e, possivelmente, uma publicação. Bom, as aplicações dessa técnica de RNA-seq, ele nos ajuda, né, a entender, encontrar também padrões de splicing ou emendas, como no português, e outras modificações transcricionais. Nos ajuda também a quantificar os níveis de mudança de expressão, os níveis de expressão que estão acontecendo naquele momento da célula. Encontrar também microRNAs com função reguladora, porque a gente tende, né, a imaginar que todos os transcritos do DNA, eles propriamente vão ser direcionados para a produção de proteínas. No entanto, muitas delas, né, elas também são escritas para serem ribossomais, transportadoras, e também muitas delas também participam na função reguladora, e também na parte metagenômica. Então, eu coloquei uma foto aqui de uma foto, né, uma câmera, e é mais ou menos o que essa técnica, né, assim, não quero comparar, obviamente, mas, assim, o que é um exemplo, assim, muito claro, né, porque é praticamente que a gente está tirando uma foto, né, do que está acontecendo realmente com a célula naquele momento de estudo, né. E a gente também pode, né, estar fazendo estudos sobre estudo de RNA-seq, né, por exemplo, com uma célula afetada, ou também tomar como controle uma célula saudável, e com isso a gente pode ver o que a célula doente está expressando, o que não expressa. Então, a gente pode também estar comparando. Né, as vantagens, né, é a alta produtividade, tá? Porque a gente pode juntar mais de uma amostra e o menor custo por dado gerado. Bom, como tinha dito, né, existem outros métodos, né, igual o microarray, ele, por exemplo, ele é muito mais barato que o RNA-seq. No entanto, ele é muito limitado. Então, assim, normalmente o microarray, ele é realmente, né, um chip, né, como eu tinha colocado aqui na foto, aqui um chip. Então, normalmente são poucos postos, né, então
aí tem uma limitação também de amostras né, inserida naquele chip. Enquanto o RNA-seq, né, eu posso colocar várias amostras, posso estar estudando mais de uma amostra, então eu consigo, por exemplo, ter esse menor custo de dado gerado. Por exemplo, quando a gente vai comprar por atacado, né, por varejo, né, se a gente compra por varejo, por exemplo, uma blusa, né, a gente vai gastar um determinado X, mas se a gente comprar por atacado, por mais caro que eu desembolse, né, no final, aquela blusa vai ter o menor custo. Então, aqui, só coloquei aqui um exemplo, né, um quadrinho sobre as tecnologias de NGS, né, a gente vê aqui que tem várias empresas, né, company, como a Roche, Illumina, né, e tem outras que a gente pode estar aprendendo e vendo e também usando. Então, primeiramente, né, para realizar o RNA-seq, a gente precisa fazer a extração daquele RNA, né, então, a gente precisa ter método, né, obviamente, de bancada, como extrair e purificar o RNA-alvo. Quando a gente extrai, por exemplo, o transcrito de uma tecido, ou, por exemplo, uma linhagem celular, a gente consegue pegar todos os transcritos, isso está, assim, incluindo todos, os glossomares, os transportadores, tudo. Então, assim, a gente, além de extrair, a gente precisa purificar qual o nosso RNA-alvo de estudo, né? Por exemplo, eu quero só estudar o RNA mensageiro, né? Ou ribossomal. Existem vários kits que nos auxiliam, né, nessa purificação. Então, e também, não somente com a purificação, a gente pode também selecionar uma parte, né? Por exemplo, tem esse kit aqui, eu esqueci o nome, Branches Magnet, praticamente assim, colocar na amostra, né, essa solução desse kit, e ele vai acoplar, se associar ao RNA de interesse, né, e aí ele depois, né, realiza uma separação através de imãs. Então, uma separação física, né, então, e também pode nos ajudar a selecionar nas nossas amostras, como também nos ajuda também a enriquecer o nosso RNA-alvo, né? Então, o enriquecimento também tem a parte, normalmente é feita o enriquecimento, né? E também a amplificação dela, tá? E normalmente a amplificação, ela é PCR mesmo. Então, continuando com essa estrada, né? A gente tem a construção de bibliotecas, tá? Então, mas antes, por exemplo, de decidir qual é o meu RNA-alvo, o que eu vou fazer com ele, qual vai ser o que eu vou estudar, né, eu preciso, né, construir como que vai ser nos fragmentos, né? Ou seja, por exemplo, aqui, a extração do RNA, né, eu vou passar por vários processos, né? Por exemplo, o PCR, né, e depois o sequenciamento. Então, eu vou particionar todos esses meus transcritos, né? Então, eu vou gerar fragmentos, né, de tamanho, vários variados tamanhos. Então, eu tenho que estudar qual o tamanho que eu quero, né? Por exemplo, 200 bases, 400 bases, né? Então, ele tem que me ajudar, eu tenho que decidir, primeiramente, qual tamanho de fragmento eu preciso estudar. Né, e, obviamente, compatível com a tecnologia, né, então, aquela tecnologia que eu mostrei, Illumina, Roche e tal, eu tenho que decidir, primeiramente, o que eu quero, né, o que eu quero. Eu quero, por exemplo, quantas amostras eu quero utilizar, quanto tempo, porque algum deles, por exemplo, pode durar horas, como também pode durar dias, então, também eu preciso construir, né, ou seja, estudar como que eu vou manter minha informação de orientação da inscrição, ou seja, vai ser de 5 letras linha, né, qual vai ser a minha orientação. Também eu preciso adicionar adaptor de extremidade em cada fragmento, ou seja, por exemplo, uma determinada amostra que eu estou estudando e eu preciso, por exemplo, adaptar, né, ou seja, colocar, né, marcadores mesmo, né, ou no início ou no final, e muitas das vezes eu preciso ligar elas também ao meu transcrito.
E também adicionar marcadores de uma amostra, nesse caso, quando já lidam mais de uma amostra. Nesse caso, né, assim, de maneira bem simplória, né, mas, assim, existem outras formas, né, de construir biblioteca, mas é basicamente o que eu estou mostrando aqui, né, a gente tem 3, né, alvo de estudo, aí acontece a fragmentação dela, né, outra vez das enzimas, outra vez de, por exemplo, de uma, ou mecânica, física, tá, então ele vai produzir vários RNA fragmentados. Aqui também tem outro exemplo de construção, né? Então, se eu utilizar várias amostras de uma mesma corrida, né? Por exemplo, eu tenho aqui meu RNA-alvo, que está a parte de azul, eu tenho meus marcadores, adaptadores, né? Que estão inseridas em ambas extremidades. E também, por exemplo, eu preciso marcar o RNA-alvo da amostra 1, ou da amostra A, que está nesse caso aqui, eu preciso marcar ela com uma diferente sequência e tudo mais. Então, aqui, por exemplo, está sendo diferenciada pelas cores, né? É só, assim, de maneira didática que se encontra aqui. Então, por exemplo, o fragmento da amostra A está em pretinho, o fragmento da amostra B está em roxo, e o do C está em amarelo. Então, só que para essa construção de bibliotecas, eu preciso, né, ter um controle de qualidade, né, porque realmente eu preciso saber se realmente fragmentou de maneira certa, se realmente está sendo detectável. Então, assim, existem várias técnicas, tá, e uma dessas técnicas que eu trouxe aqui é a eletroforese capilar, tá? É diferente a do gel agarose, né, como a gente é acostumado a ouvir. Esse eletroforese capilar, o que acontece? A gente vê aqui no primeiro gráfico, né, que existem todo o transcrito, né, o microRNA, né, extraído nesse caso, né, ele se encontra entre as bases, né, tem mais ou menos 200, né, como a gente vê aqui, a maioria, né, tem o fragmento do tamanho 200, né, então isso posso dizer assim, beleza, a qualidade da extração ficou ok, né? E aqui, qual é a diferença daqui, né? A diferença é por exemplo, o RNA ribossomal depletado, ou seja, daquele montão de amostra de transcritos, né? Eu realmente, eu purifiquei, extraí, né? Somente o RNA ribossomal. Então, a gente tem um pico muito alto, né? Mais ou menos, assim, de 80, de, sei lá, 50, 60 aqui, nucleotídeo, né, bases, né? Então, a gente consegue ver que realmente, né, a minha amostra, ela tem uma maior concentração de RNA ribossomal. Então, agora, né, eu vou falar propriamente dito, análise de dados RNA-seq, né, ele é realmente um trabalho começa ali a parte de bioinformata, porque a gente já foi para a bancada, a gente já extraiu, já purificou, já enriqueceu, já amplificou, então a gente precisa agora, né, estudar o que tem esses fragmentos. Aí, o que acontece? Eu achei aqui um quadrinho, né, muito interessante, né, é mais ou menos assim, o que acontece, de maneira bem resumida mesmo. É como se um pesquisador vá na banca, né, vá numa banca e pede, né, olha, me passa todas as revistas que você tem, né, e aí o cara da banca, poxa, mas aí você vai levar tudo que eu tenho, né, mas, assim, eu posso te vender, mas você vai sofrer uma penalidade, né, eu vou te dar tudo cortadinho. Então, o cara da banca pega toda a revista, ele corta, aí o pesquisador, né, aciona os estagiários, né, o pessoal do laboratório, e existe um trabalho, né, de juntar esses fragmentos, né, peraí, essa revista Veja, essa revista Isto É, qual página, de onde que vai, né, e aí eles vão fazendo uma montagem, né, e aí depois, né, no final, depois, né, todo esse trabalho de bioinformata, então já existe já um novo, o produto em si, né, que a gente está querendo saber da extração de dados, né. Então, assim, existe, então, primeiramente, né, o alinhamento deles, né, depois de ter pego todas as informações pelos fragmentos, né, a gente precisa alinhar, né,
Então, assim, ao primeiro momento eu tenho vários dados brutos de sequenciamento. Então, existem vários formatos de arquivo que são gerados. Por exemplo, o FASTA, que a gente conhece, né? Tem outros também, CSFF, CSFASTA, FASTA-Q também. E eu tenho softwares também, como está, e outros softwares que também é muito utilizado nessa parte de alinhamento. Então, assim, a parte de alinhamento, né? Vamos dizer assim, que primeiro, né, a gente precisa ter um genoma de referência, tá? Por quê? Porque se a gente não tiver um genoma de referência, né, extraído em algum banco de dados, né, a gente vai meio que ficar no escuro, né? A gente tem esse fragmento, tá, mas como que eu faço para poder alinhar, né? Como que eu coloco em ordem, né? Então, assim, eu posso comparar, por exemplo, a montar uma quebra-cabeça, né? Então, tipo assim, é mais fácil construir um quebra-cabeça olhando para uma imagem, né? A imagem mesmo da caixa da quebra-cabeça, do que ter só as peças embaralhadas ali em cima da mesa e não saber a imagem, né? Pode acontecer, assim, de você transcrever, alinhar um transcrito totalmente novo? Pode, né? Mas é muito raro, né? Muito raro. Então, primeiramente, a gente precisa ter o genoma de referência e a gente consegue alinhar, né, com o resultado desses fragmentos, o RIDS, que também é conhecido, tá? Então, o que acontece? Depois desse alinhamento, né, a gente tem vários challenges, né, a gente tem vários desafios. Por exemplo, a primeira, né, a gente já sabe, né, que por exemplo, quando é formado, né, o transcrito, né, vamos dizer assim, né, a gente pode dizer que o RNA, né, maduro, o microRNA maduro, desculpa, RNA mensageiro maduro. Então, assim, o splice, né, ele nada mais nada menos que a retirada, né, de intros, tá? Ele vai retirar os intros e o amadurecimento, vamos dizer assim, né, é a junção desses exons, certo? Então, read, né, que pode ser fragmentos que foram lidos. O que pode acontecer é o seguinte, né, pode acontecer que você tenha lido, por exemplo, outras partes de fragmento do exon, né, então a gente tem que primeiro saber o que foi lido, o que esses fragmentos são do exon ou são do intro, né, então, por isso que eu preciso de técnicas de alinhamento. Como também eu posso, né, esse mesmo read, o mesmo fragmento, eu posso também achar dentro de um intro, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, assim, mas espera aí, por que essa minha amostra tem aqui um intro, né? Então, pode ser um novo splice, ou pode ser um novo transcrito, né? Mas como também pode ser um erro também na hora na parte da bancada, né? Também eu tenho outra estratégia, né, que é a montagem, né, que já, além de alinhar, eu preciso já montar, né, então eu tenho o read aqui, a parte verde, né, por exemplo, eu posso ver que eu posso alinhar, né, e montar de acordo com o transcrito 1 e o transcrito 2, né, esse transcrito 2 é quando o mesmo, RNA, o RNA ele passa novamente por um outro processo de splice, né? Então, eu preciso ter, também é conhecido como transcrito 2. Né? Então, eu tenho esse desafio na montagem, né? Como a gente também pode encontrar, por exemplo, assim, eu tenho um transcrito 1 que já está anotado, ou seja, já é conhecido, né? Já está no banco de dados, já foi descoberto e publicado, como também tem um transcrito 2 que também já foi descoberto e publicado, e como também eu posso encontrar no meu read, no meu fragmentos, né, um outro transcrito, né, que também não foi anotado. Então, também, por isso que o RNA-seq, né, ele nos ajuda a encontrar novos splices, novos fragmentos, novos genes. Tá? Então, como também, né, na hora da montagem, né,
eu também preciso saber, por exemplo, esse transcrito, esse fragmento, né, que eu encontrei, ele é antissenso ou senso, né? Qual é a direção? Qual foi a direção da transcrição? Por isso, como eu disse, a construção da biblioteca é muito importante também para você definir a direção da tua leitura. Né? E outro método, né, de análise de dados, né, é a quantificação, né? E a gente já sabe, né, que ele está, por exemplo, assim, a gente sabe que está diretamente relacionado, por exemplo, a quantidade de fragmento que a gente tem, né, posso dizer, sim, é diretamente proporcional ao nível de expressão desse gene, ou seja, peraí, eu tenho muito fragmento desse gene A, então quer dizer que ele é muito expresso, né, existe sim essa relação. No entanto, né, como também a gente precisa também se certificar, né, os possíveis erros, né, ou até mesmo, por exemplo, na primeira corrida, né, a primeira o gene 1, o gene A super expressou, e na segunda corrida você fez a mesma coisa, você fez o mesmo procedimento, você usou o mesmo kit, a mesma concentração, e mesmo assim na segunda corrida o GNA não ficou mais super expresso. Então, eles também têm que ver fazer duplicatas, né, do RNA-seq. Né? Então, para isso, para a gente, né, ver, né, se realmente o GNA é realmente super expresso ou não, e também normalizar corridas, né, dependendo do número de corridas, a gente precisa fazer uma técnica de normalização, tá? Aí que entra a parte da física, da matemática, da estatística, né? Aliás, antes já entrou, né, mas aqui acho que é mais profundo. A parte de normalização, né, eu tirei essa figurinha desse artigo, tá? Que ele mostra assim, por exemplo, aqui a gente pode ver a corrida A e a corrida B, tá? Então, assim, ele tem o mesmo número, né, de moléculas sequenciadas, e só que existe, né, na hora de contar, de fazer alinhamento, fazer a montagem, a gente vê, por exemplo, que um está mais super expresso que o outro, né, como a gente pode ver aqui. Então, como eu disse, né, você pode utilizar o mesmo kit, a mesma concentração, e muitas das vezes pode dar essa discrepância, né. Então, depois de normalizar, né, através de várias fórmulas, né, de matemática, estatística, você consegue, né, ter um perfil, né, melhor, mais estudado, mais tratado. Também, então, assim, o objetivo de normalização é que as diferenças nas contagens do READS possam representar a diferença na expressão verdadeira. Também é um objetivo. E também eu posso normalizar também por tamanho, né? Então, peraí, poxa, se o GNA tem muito fragmento GNA, nem sempre quer dizer que esse GNA é muito super expresso. Ele pode indicar também que o tamanho daquele gene, né, daquela porção, é muito maior do que os outros genes, né? Nesse caso, o GNA e o GNB. Então, também preciso normalizar os meus dados por conta disso. Eu também preciso normalizar pelo rendimento do sequenciamento. Por exemplo, se eu deixar mais tempo, menos tempo, né, por exemplo, lá no início da extração, né, quanto mais tempo eu deixar fragmentando, né, ele vai diminuir mais o tamanho da minha base. Então, até nisso eu tenho que regular, né, o tempo de fragmentação. Então, pode ser, por exemplo, que na amostra X, na gene X na amostra A, na primeira corrida, né, ele foi pouco tempo, e nisso os fragmentos foram maiores, né, mas isso não quer dizer que ele não é super expresso ou não. Enquanto o mesmo gene na amostra B, na segunda corrida, né, pode ser que os fragmentos sejam bem menores, mas a gente vê que o gene X tem o mesmo tamanho. Então, assim, uma das formulinhas, né, da normalização, a gente faz pelo número de fragmentos mapeados, dividido pelo tamanho do transcrito, dividido por 1000, e dividido por número de total de fragmentos mapeados, né, 10 elevado a 6.
E isso faz com que a gente tenha, né, uma fórmula, né, FPKM, que é fragmentos por quilobase por milhão. Então, isso nos ajuda a normalizar e tratar melhor as amostras e também nos ajudar, né, aproximar mais a quantificação gênica, né, a expressão gênica mais possível do real. Então, também existem várias ferramentas, né, obviamente, na informática, né, alguma delas, por exemplo, eu coloquei o EDR, né, porque meu trabalho é a partir de linguagem de programação de R, então ele também me ajuda também fazer esse não somente a montagem, mas também a normalização desses dados. Bom, aí, afinal, eu tenho eu fiz alinhamento, fiz a montagem, né, fiz a normalização, eu tenho também tipo assim, eu posso fazer a análise, né, e o enriquecimento funcional. O que é? Identificar classes de genes que estão superrepresentadas, representando um grande conjunto de genes, ou seja, beleza, já tenho aqui minha revista remontada, já tenho tudo certinho, mas quais são as funções, não, desculpa, quais são as informações biológicas que eu posso extrair? Né? Então, existem outros bancos de dados também, e ferramentas como o Gene Odontology, né? Outros tipos de banco de dados, e a partir dali a gente consegue entender melhor as vias metabólicas, né? Termos oncológicos também, acho que eu estou errado aqui. Então, assim, eu consigo, preciso também ter um olhar biológico, né? Do que está escrito naquelas revistas. Como também, ao final de tudo isso, eu posso, por exemplo, detectar inserções, né, por exemplo, o que existe o que está no genoma, né, propriamente dito, a deleção, o CNP, por exemplo, assim, que são, por exemplo, mudanças, né, na parte nucleotídica, muito utilizada também em populações, né, como microsatélites também em populações, fusões gênicas também, e também eu posso encontrar e estudar genotipagens. Bom, em relação ao trabalho, né, que eu estou fazendo aqui no grupo, né, a partir desse artigo, a Positive Feedback Loop by Stable Activated Fibroblastos. Então, mais ou menos ele estuda, né, as condições, né, anormais e normais de fibroblastos. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente sofre, por exemplo, algum tipo de injúria, né, algum órgão nosso ou algum tecido, né, os fibroblastos, eles se encontram dormentes, né, entre aspas. Então, assim, após uma injúria, esses fibroblastos, eles são ativados, né, eles amadurecem, começa a ter um processo biológico de amadurecimento, aí eles cumprem, né, sua função de regeneração, só que logo depois eles devem diminuir, né, a população, né, de fibroblastos e de novo entrar em dormência. Só que em fibroblastos, né, que não são saudáveis, ele não acontece isso, ele continua ativo, se replicando, se duplicando, e faz com que haja, por exemplo, tecidos anormais, né? E é isso. Então, assim, mais ou menos assim, o resumo. Então, ele vai estudar mais ou menos como que o que ativa esse fibroblasto, né? Aí ele vai tentando explicar, montar, por exemplo, tem a superexpressão de um gene, que ativa esse gene, que ativa outro gene. Então, e uma desses métodos, né, que ele utiliza nesse artigo, ele faz também a análise de RNA-seq das amostras dele. Então, meu trabalho, né, é o que? Replicar o que ele fez, né? Pegar os dados que eles fizeram, né, e fazer, né, o tratamento essa análise de RNA-seq deles, né? Mas posso estar repetindo o trabalho? Sim, para repetir o trabalho, para ver o que está acontecendo, como que eles fizeram também, mas também algumas perguntas vão surgindo, né? Uma vez que o artigo, não está aqui, mas ele saiu em 2018, se não me engano,
Então, pode ter, por exemplo, assim, eu posso pegar esses dados, né, de RNA-seq, comparar, montar, alinhar com um banco de dados que são, obviamente, já estão mais atualizados que 2018, ou seja, eu posso encontrar novas informações e fazer com que eu tenha novas informações, né, além desse artigo, né. Então, como também a gente viu também alguma discrepância, algumas perguntas que o artigo levanta e ele não responde, então, meu trabalho é refazer, né, e tentar responder essas perguntas. Né? Então, assim, esse RNA-seq, né, esses dados, né, por exemplo, que ele faz com que ele cruza esses dados, por exemplo, desses 11 tipos de câncer, né, então ele cruza dados como a angiogênese, né, que é a formação de vasos nos tecidos tumorais, SM, eu acabei esquecendo, sempre esqueço. Bom, por exemplo, a apoptose também, então ele cruza esses dados, né, como que é o comportamento, né, desses 11 tipos de câncer e como são esses, e cruza com os mecanismos celulares, né, da célula, né, e então tudo isso ele extrai através desse banco de dados, que é o Genomic Data como Data Portal, né, então eu consigo aqui extrair os dados de RNA-seq de vários pacientes, né, de vários tipos de câncer, né, como aqui está escrito aqui. Então, e uma das ferramentas que eu vou utilizar, né, para fazer esse alinhamento, essa montagem, vai ser o RStudio, né, que é uma linguagem de programação. Aí é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Isso aí, obrigada. Ok, Andy, eu achei seu seminário excelente, muito obrigado. Agora eu vou interromper a gravação para a gente fazer as nossas perguntas mais à vontade.